Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, de volta, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E neste dia 19 de maio, no dia a seguir às eleições legislativas, com provavelmente os resultados mais tristes da nossa democracia, encontramos-nos um dia mais cedo do que o normal para falar exatamente sobre o que se passou, o que levou a esta subida do partido de extrema-direita, à total hecatombe do Partido Socialista e também do Bloco de Esquerda, e o que é que virá daqui para a frente para o país, e começando com uma nota de que estou a fazer o máximo nesta gravação para estar com uma voz aceitável, porque à semelhança do que também sei que se passa com a Adriana e com a Maria, nós agora estamos a gravar à distância, fica esta nota, porque quisemos gravar o mais rapidamente possível para falarmos convosco sobre o que se passou, mas é com uma grande tristeza, ainda estou naquela fase de me recompor dos resultados antes de poder voltar ao meu otimismo mais típico, e começo se calhar contigo, Adriana. O que é que se passou? Como é que isto aconteceu? Antes de termos uma segunda ronda sobre o que é que pode ou virá a acontecer, pergunto-te como é que chegámos até aqui, em todos os sentidos desta palavra. É um dia... não sei explicar, é um dia que parece que estou a viver ainda um pesadelo, parece que ainda não estou a acordar, quero acordar mas não estou a acordar, e nem ontem na noite eleitoral, aliás... para aí às 7 e pouco, quando já comecei a receber sondagens, eu achava sinceramente que não era verdade, que não se ia verificar, que estava tudo doido, que não ia acontecer. Em primeiro lugar, assistiu-se claramente, e acho que isso é evidente, que não houve só uma alteração sociológica em Portugal, no sentido em que a direita, o país está muito mais à direita, mas existiu uma alteração estrutural no país, uma alteração de regime, quando... ganhando o PSD-AD, o PS não é o maior partido da oposição. Nós neste momento gravamos, sendo que o PS tem 58 deputados e o Chega tem 58 deputados, mas faltam sair os votos e sabermos os votos dos círculos da imigração, e nós sabemos que nos círculos da imigração o Chega é desproporcionalmente favorecido, e portanto, se teve esta expressão em votação neste momento no contexto nacional, certamente que não será por aí que o Partido Socialista consegue reter 2 deputados e apenas o Chega 1 e a AD 1, e portanto acho difícil, acho que francamente o Chega ou reterá 2, com quase certeza, e assim sendo, de facto o Partido Socialista ficará em número de mandatos abaixo do Chega. Eu vou já pôr em cima da mesa que para mim não chega dizer-se que o eleitorado não lê, que o eleitorado são os deploráveis 2.0, que temos um país que não entende, que não percebe de todo como é que os iluminados e como é que o resto de nós vemos o país. Acho que existem problemas que não foram devidamente vistos, devidamente levantados, especialmente pelo PS. E pelo PS por Pedro Nuno Santos. Eu, acima de tudo, culpo estes resultados eleitorais em Pedro Nuno Santos. Eu disse isto milhentas vezes na Lei da Paridade, disse isto em televisão milhentas vezes, que Pedro Nuno Santos era um líder fraquíssimo, que Pedro Nuno Santos não inspirava confiança para poder ser líder de uma associação académica qualquer, que Pedro Nuno Santos não conseguia inspirar confiança com Luís Montenegro tão fragilizado, com Luís Montenegro com uma incapacidade, de facto, de se levantar desta circunstância toda que o redoma relativamente à questão ética, o facto de Pedro Nuno Santos não se ter conseguido diferenciar e colocar em cima da mesa uma capacidade dos portugueses acreditarem que poderia vir a ser a primeiro-ministro, era algo que eu já tinha percebido. Não ter sido capaz sequer de inspirar confiança para ser líder da oposição, podem vir com todas as análises hoje do I told you so, mas isto era
era perfeitamente impossível de perceber, por mais fraca que eu achasse a liderança de Pedro Nuno Santos. Quando nós vemos que Faro foi ganho pelo Chega, roubando deputados ao PS, e vemos, por exemplo, Beja, nas últimas eleições, tinha sido ganha pelo PS e foi ganha pelo Chega, fica claro que houve uma transfusão e direção de voto clara entre o PS e o Chega. Fica claro que o principal problema foi o eleitorado perceber e achar que Luís Montenegro era o candidato a primeiro-ministro e que André Ventura era o líder da oposição. E isso sim é uma falha que, quando às 8 saíram os resultados, eu disse logo que Pedro Nuno Santos tinha que demitir, ainda bem que o fez, porque o pior resultado do Partido Socialista desde 1985 não dá para ser de outra forma. Antes de passar à AD e depois ao Chega, de uma forma muito rápida, eu queria só deixar uma palavra para os abutres do Partido Socialista. Aquelas personagens que estavam consecutivamente a falar mal do Partido Socialista há 8, 6, 7 anos, mas depois continuavam nas listas porque sabem ser deputado. Ou aquelas pessoas que são os dissidentes e a minoria silenciosa, mas que são absolutamente zero silenciosos porque estão sempre a falar à comunicação social. A não ser que tenham coragem de avançar e que tenham coragem de pegar no partido e de serem líderes do partido e de darem uma volta ao Partido Socialista que ele precisa, remetam-se, por favor, às vossas caixinhas de comentário, aos vossos textos nos órgãos de comunicação social e saiam da frente, porque eu não tenho e não posso ser acusada de ter o mínimo de simpatia pelo Partido Socialista, mas nós não podemos ter um partido com a importância histórica do Partido Socialista a estar atrás de um partido de extrema-direita e não ser o líder da oposição. Sobre a AD, depois vou falar sobre os cenários mais à frente, mas relativamente à AD, notou-se perfeitamente, eu tinha falado isto com a Maria aqui, que se notava o endurecimento da mensagem de Luís Montenegro relativamente aos temas que o aproximam do Chega. Aliás, viu-se que o que bateram mais palmas na sala da campanha do Chega no fim das eleições, quando soube os resultados, foi o ponto que ele fez relativamente à imigração, que endurecer a resposta à imigração em Portugal. Portanto, estamos assim. Estamos com um centro-direita a começar a pegar as principais bandeiras do Chega e a resolvê-las da forma errada na minha visão e na minha forma de ver. Mas Luís Montenegro e a AD saíram reforçados, com quase 10 pontos de diferença do Partido Socialista, é uma coisa que não lembra absolutamente ninguém. E neste momento, e isto é importante, o PSD, a AD aliás, tem mais votos, tem mais mandatos, tem mais deputados do que a esquerda toda junta. E assim sendo, vou acabar dizendo que isto foi uma derrota em toda a linha da esquerda. E eu aqui não vou incluir o LIVRE porque o Partido Socialista estando tão mal seria que Rui Tavares não conseguisse reter alguns votos para o LIVRE. E também acho que é uma forma de aviso para as pessoas urbano-depressivas betas que se sentem mal por ter família conservadora e então foram votar LIVRE porque era inócuo, e isto eu fiz aspas, porque vocês não estão a ver vídeo. O voto não é assim tão inócuo quando se está mesmo a guerrilhar à esquerda lugares e voto útil nesse aspecto. Acho que o PCP ficou acima das expectativas da grande maioria das pessoas e acho que mostrou uma coisa, que ter poder de implementação na sociedade, nas autarquias, nas comunidades, ter uma capacidade de as pessoas irem ter com o partido quando têm problemas sociais e continuar a falar para os problemas sociais dos portugueses de forma ininterrupta, funciona. E funciona porque um partido como o Bloco de Esquerda esteve até à última a ver se conseguia eleger uma deputada. Eu não digo isto a rir-me, não me digo isto contente, eu não votei Bloco de Esquerda e nunca votaria Bloco de Esquerda, mas eu acho que o descontentamento social tem que estar representado na esquerda, não pode estar representado na extrema-direita, e tenho mesmo muita pena que tenha sido a líder errada, no momento errado, com a mensagem completamente descoordenada e ao lado, e não é por se usar lenços da Palestina nos últimos dias da campanha que se arranjam votos em Portugal, e foi tudo muito ao lado, tudo na campanha foi muito ao lado, mas vou deixar certamente a Leonor falar mais disto, sendo que vou passar antes à Maria sobre Neste dia triste, o que é que tens
a nos dizer. Sabem que eu partilho este completo. Não sei, não, só me sai a palavra em inglês, desculpem porque eu estou com 3 horas de sono, mas só me sai o disbelief, porque é assim que eu estou desde aí das 7 da tarde, quando comecei com a Adriana a receber algumas sondagens, porque há muita desinformação, há muitas pessoas a mandar, depois não são, e eu pensava, não pode ser. Mas foi. E eu, por acaso, partilho algumas das ideias da Adriana sobre o que é que se passou aqui, mas eu gostava de falar de uma coisa mais específica, que é, nós estamos há muito tempo, e eu vou-me incluir aqui, acho que já percebi há algum tempo o que é que o erro que estava a fazer, e portanto nos últimos meses tenho tentado não fazer isso, mas nós estamos há muito tempo a dizer que a malta do Chega e a extrema-direita são tipo uns grunhos só fascistas, xenófobos, racistas. Há imenso daí, certamente assim, mas o fenómeno não é só isso, porque se nós acharmos que o fenómeno é só isso, eles vão continuar a falar para as pessoas que estão descontentes e os partidos tradicionais do sistema vão deixar de conseguir falar para essas pessoas. Nós temos que ver uma coisa, e eu acho mesmo que é importante para toda a gente que quer defender o regime, porque neste momento há 2/3 da Assembleia da República que estão à direita. Isto não é para assustar ninguém. Eu não acho que o PSD, com certeza que não acho que o PSD é igual ao Chega, não acho de todo que a EL seja igual ao Chega, mas é importante nós percebermos que neste momento, pela primeira vez na nossa democracia, uma revisão constitucional pode acontecer sem o outro maior partido que nós estamos habituados. Ou seja, o PSD neste momento pode fazer uma revisão constitucional sem o PS, e isto nunca aconteceu. Nunca aconteceu o PS conseguir fazer uma revisão constitucional sem o PSD. Era importante que os dois partidos que estabeleceram a nossa democracia estivessem de acordo sobre uma revisão constitucional, e neste momento isto não acontece. E isso é importante nós percebermos, porque se nós não conseguirmos perceber o porquê do Chega estar a crescer como está a crescer, porque em 6 anos passou de 1% para ultrapassar o Partido Socialista, não vou falar de percentagens porque estará à volta dos 23, 24, depende dos resultados dos círculos externos, ou seja, Europa e fora da Europa, mas há um problema sério que nós temos que olhar enquanto pessoas que se preocupam com a democracia em Portugal como ela foi estabelecida em 74. Nós temos neste momento cerca de 17% da nossa população que está em risco de pobreza. Nós temos 2,1 milhão de pobres, nós temos 1/3 das famílias monoparentais que vivem com menos de 591 euros por mês, e temos uma coisa muito assustadora que é 1 em cada 10 trabalhadores em Portugal neste momento é pobre. As pessoas estão zangadas com o sistema e têm razão para estarem zangadas com o sistema. Os partidos tradicionais, e aqui a Adriana quando diz que é importante que o descontentamento social não esteja focado só ou não seja canalizado para as respostas da extrema-direita, que dão respostas fáceis, é importante que a esquerda, e aqui falo para a Leonor, não vou falar do inacreditável que foi o Bloco de Esquerda, porque queria deixar isso para a Leonor falar, porque acho que tem mais contexto, e não quero chover no molhado, porque acho que o Bloco sofreu uma derrota brutal, é óbvio. Mas a esquerda tem que se preocupar com isto também, tem que começar a falar para estas pessoas que estão descontentes, porque foram desiludidas, sentem-se desiludidas com o sistema. E a extrema-direita, neste momento, o Chega, neste momento, está a conseguir canalizar este descontentamento e cavalgar este descontentamento e instrumentalizar a raiva das pessoas, que as pessoas sentem com alguma razão, porque o Serviço Nacional de Saúde não está a funcionar, porque as pessoas não estão a conseguir subir socialmente, porque estão a ficar mais pobres, porque estão a ter mais dificuldade no acesso à habitação, estão a ter mais dificuldade em acumular algum tipo de riqueza para poderem deixar aos seus filhos, e neste momento olham para um país onde não veem futuro, inclusivamente a nossa geração. E acho que é grande parte da razão pela qual grande parte da nossa geração, infelizmente, está com uma narrativa próxima do Chega, ou futuro no Chega mesmo. E é importante nós percebermos isto
E eu espero que consigamos perceber e refletir enquanto país, porque neste momento a Aliança Democrática, a AD, ganhou as eleições. Também Luís Montenegro foi. E Leonor, por favor, diz-me, gere-me o tempo, porque estás tu hoje a moderar. Mas Luís Montenegro foi para o discurso da noite de ontem fazer uma. Foi tipo apoteótico, como se tivesse ganho uma maioria absoluta, estilo a de Cavaco Silva. E atenção, que o resultado do PSD foi um resultado fraco. Claro que ele ganhou as eleições, mas não foi uma grande vitória. Eu relembro, e eu estou farta de dizer isto já desde ontem, portanto sinto-me um disco riscado, mas é importante as pessoas lembrarem-se que em 2015 o Passos Coelho tinha implementado 4 anos de políticas da Troika, da austeridade, e mesmo assim ganhou com 38%. O Luís Montenegro teve cerca de 32%. Isto é ridículo para a AD. É que a AD fazer disto uma grande vitória. Sim, senhor, ganhou e o Partido Socialista teve uma grande derrota. Ficou provavelmente em terceiro lugar. Mas não é uma grande vitória para a AD. Se nós não nos pusermos, desculpem a expressão, mas se não nos pusermos a pau, nós estaremos a ver nos próximos anos o Chega a chegar ao governo. Deixa-me só dizer isto, mas o Passos Coelho não tinha um Chega com 20 e tal %. Portanto, é normal, não é? E porquê é que o Chega aparece? Tudo bem, eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer comparar o sucesso eleitoral de Pedro Passos Coelho pós toda a questão da austeridade com esta circunstância da AD, o Chega tem 20 e tal %. Sabes porquê que é comparável? Porque toda a gente, isto é mais ou menos, é contrafactual, mas se tu pensares num regresso do Passos Coelho, e muita gente dentro do PSD quer um regresso do Passos Coelho, porque eu não imagino Pedro Passos, eu não gosto de Pedro Passos Coelho, acho que não é um segredo, mas eu não imagino um PSD com Pedro Passos Coelho a ter este resultado perante o Chega, ou o Chega a ter este resultado com o PSD de Passos Coelho. Não imagino. Há uma fraca liderança na direita, desde a saída de Pedro Passos Coelho, que faz com que a direita se tenha fragmentado a partir de 2017, quando ele sai. Isto é verdade. E, portanto, não havia um Chega. Mas porquê é que não havia um Chega? Entendes? E mesmo o CDS eclipsou-se. O CDS, neste momento, é um partido levado ao colo. Já não faz sentido falar do CDS enquanto um partido... como nunca fez sentido falar, por exemplo, do PEV, porque nunca concorreu a eleições sozinho. Nós estamos a ver o CDS a ser levado ao colo pelo PSD, neste momento a AD, enfim, mas eu percebo o que tu dizes, mas a direita está também, ela, a sofrer uma grande mudança. Se nós não acordarmos para o que é que se está a passar no país, neste momento vem tempos muito difíceis economicamente, o crescimento económico está previsto em 1,8, isto vai piorar. E se a direita democrática não conseguir acordar para isto, e ainda bem que Luís Montenegro está a fazer uma espécie de cordão sanitário, vamos ver quanto tempo é que isto demora, mas Luís Montenegro não faz isto por convicção, faz isto porque tem que sobreviver politicamente e já percebeu que é a única forma, e espero que o mantenha e consiga responder aos problemas das pessoas reais. Outra coisa só muito rápido, eu vi um comentador, acho que, não sei se foi na RTP dizer isto, eu esqueço-me do nome, mas isto não é original meu, mas para dizer, mas acho que isto é importante, não vi mais lado nenhum. O Chega, ele vivia no campo, numa zona rural, e ele estava a dizer, ou seja, fora das cidades, e estava a dizer, o Chega tem uma implementação nos sítios menos urbanos muito importante, porque chega a propaganda de todos os partidos durante a campanha eleitoral. E todos os partidos estão a dar as suas mensagens nacionais. E o Chega está a fazer a propaganda do partido para as eleições legislativas com os problemas das pessoas naquele sítio. A estrada do não sei do quê, o não sei o que é que não funciona. Isso sim é uma estratégia de crescimento que o Chega está a fazer que os outros partidos não estão a fazer e, portanto, não é... a vitória de Luís Montenegro não é mérito de Luís Montenegro, é desmérito do resto. E a vitória do Chega com esta dimensão é desmérito do sistema todo que não está a falar para estas pessoas que estão zangadas e nós temos que as ir buscar outra vez. E, portanto, termino aqui e vou passar para ti, Leonor. Imagino que queiras falar do Bloco de Esquerda, mas também do resto, não é? Então, começando por outras coisas a apontar nestas eleições, antes de entrar no resultado do Bloco de Esquerda. Gostava de começar por dizer que é um dia triste, é um dia de derrota, e acho que fingir que não é um começo errado para a transformação social e para a mudança de foco, de estratégia, de tática que a esquerda precisa de forma mais abrangente.
Claro que o Bloco é, sem dúvida, um dos grandes derrotados da noite, a par do Partido Socialista, mas também a CDU perdeu deputados e perdeu votação, o que é um sinal que a esquerda precisa a esquerda anticapitalista, sem dúvida, precisa de reencontrar foco e reencontrar e alterar a estratégia. Mas eu gostava de começar com algumas questões sobre o PS e o Chega. Sobre a AD, eu acho que o que a Maria disse é muito certeiro. A AD celebrou esta vitória como se tivesse sido assim, uma coisa quase como se fosse uma maioria absoluta, quando na verdade não só foi um resultado relativamente fraco, não especialmente significativo, e nem sequer conseguiram chegar à maioria absoluta com a IEL, que era uma coisa que vinha assim a pairar no ar e para a qual a IEL se vinha até a disponibilizar de forma relativamente aberta ao longo das últimas semanas. Portanto, há grandes questões, e a próxima ronda será sobre isto de governabilidade, que se continuam a colocar. O PSD não resolveu nenhum problema tendo uma votação altamente expressiva. Há muito que se mantém. Sobre o Partido Socialista, eu gostava de começar por dizer que o Partido Socialista, na altura de António Costa, jogou e brincou com o Chega de forma totalmente irresponsável para tentar esvaziar na altura o PSD e usando-o como arma de arremesso contra os outros partidos. E se há muita coisa que hoje se pode apontar sobre o Chega, podemos também apontar a absoluta irresponsabilidade do Partido Socialista, não só a forma como cortou as negociações com a esquerda e acabou com uma solução de governo que era estável e viável a longo prazo, como com a forma como se deixou envolver em escândalos vergonhosos de corrupção, que sendo mais ou menos verdade o que envolvia o António Costa, há coisas que são inegáveis e que levaram a um deteriorar da democracia em Portugal, mas também a forma como o Chega foi instrumentalizado contra o PSD, e na altura o PS achou graça a isso, mas agora, como sempre e como a história ensina, a verdade é que a graça acaba quando a extrema-direita e quando os fascistas ultrapassam aqueles que acharam que conseguiam domesticá-los e usá-los para o seu propósito. Isto é uma história tão antiga como a do fascismo e que aconteceu em vários sítios. E acho que o PS pode, usando uma expressão muito comum, limpar as mãos à parede depois disto, que é não só é um partido que é em grande medida responsável pelo empobrecimento do país, pela deterioração de serviços sociais, pela crise na habitação, que agora o Pedro Nuno dizia uma palavra num vídeo ridículo, em que dizia uma palavra para mudar a vida dos jovens, habitação, quer dizer, não tivesse sido ele ministro e tutelar dessa pasta durante anos, não podia ter resolvido. Quer dizer, são coisas completamente ridículas, pouco credíveis, e depois uma tentativa, ao mesmo tempo, de se apropriar de algum discurso ligado à extrema-direita, contra a manifestação de interesse, controle de imigração, quer dizer, um zigue-zague incompreensível de uma pessoa que se revelou um dos líderes políticos mais fracos que eu já vi, também só tenho 25 anos, não é? Mas quer dizer, uma coisa completamente sofrível, e acho que há sobretudo esta grande questão, que é o crescimento do Chega. Claro que há questões de racismo estrutural no nosso país que são acentuadas pela imigração e que há discurso racista e xenófobo que sempre existiu e que agora tem uma voz. O racismo não foi inventado pelo Chega, nós somos um país estruturalmente racista, um país que foi colonial durante séculos, quer dizer, há coisas que não desapareceram porque nunca houve um esforço concertado para que elas desaparecessem. Acho que isso é uma questão. Mas agora, o Chega representa também, para além deste racismo e machismo estrutural, que eu acho que isso é factual, representa também o descontentamento contra o sistema. E há um problema da esquerda anticapitalista, é que nós não soubemos mobilizar o discurso antissistema para a esquerda, para o sistema como o sistema capitalista. Deixámos que a extrema-direita ficasse com o monopólio da ideia antissistema, como uma ideia do sistema como, sei lá, nova ordem mundial, os migrantes, o LGBT, o sei lá o quê. Deixámos que esse discurso fosse monopolizado pela extrema-direita, enquanto nós também podemos dizer que, apesar de sermos a esquerda que vem do PREC e do 25 de Abril, não nos revemos no estado da nossa democracia neste momento, e de facto não nos revemos, e acho que deixámos esse discurso fugir para a extrema-direita com os resultados que estão à vista. E não vale a pena dizer que as pessoas são burras ou são broncas, ou isso não funciona, como se viu nos Estados Unidos, como se vê em todo lado. As pessoas não votam na extrema-direita porque são burras. Quer dizer, isso é a mesma coisa do que algumas pessoas completamente sem sentido da iniciativa liberal, que acham que as pessoas votam no Bloco porque não têm literacia financeira. Não, existem ideologias que guiam as pessoas, existem discursos, existem ideias, e as pessoas pensam sobre os seus votos. E acho que não podemos ser paternalistas ao ponto de achar que a classe operária está toda enganada
e que nós estamos a fazer tudo bem, só que a nossa mensagem é que não foi compreendida, porque não foi compreendida. E talvez precisemos de melhorar a nossa mensagem, melhorar a forma como a estamos a transmitir e de deixar de ter medo de ser radicais. Porque o Chega é de direita radical, é de extrema-direita, é um partido fascista. E nós somos de esquerda radical, ou devíamos ser de esquerda radical, sem medo de falar de nacionalizações, sem medo de falar sobre taxar os milionários e as grandes fortunas, sem medo de falar contra a guerra, sem medo de falar sobre a Palestina quando é inconveniente. Nós temos de ser essa esquerda. E não só aguerrida nas causas sociais, mas aguerrida nas causas económicas também. Dizer, como nós dissemos, como o Bloco dizia há muitos anos, que era preciso um discurso mesmo populista de esquerda, é preciso dar nos ricos, é preciso tirar aos milionários, é preciso recuperar para quem menos tem. É uma vergonha ao estado das coisas. Porque é que o Chega monopolizou a palavra da vergonha quando é uma vergonha o que nós vivemos? E acho que isso é preciso ser repensado, e o primeiro passo, e termino dizendo isto porque não quero abusar aqui do meu tempo, acho que o primeiro passo para nós nos reinventarmos como esquerda e encontrarmos um novo caminho e novas, não são novas respostas, porque eu acho que fundamentalmente há ideias que estão certas e são válidas, mas novas formas não só de as comunicar, como uma definição ideológica mais concreta e um posicionamento mais aguerrido sobre a sociedade em que vivemos. Porque, quer dizer, a Maria deu os dados aqui, há um milhão de pessoas que trabalham e são pobres, quer dizer, como nós não podemos reagir a isto de forma tranquila. Não, nós temos de estar raivosos e chateados, e acho que é normal que as pessoas estejam, e nós temos de acompanhar essa zanga e recomeçar em muita coisa, porque o Bloco, e eu tenho-vos a dizer, eu sou uma pessoa otimista, mas apesar de tudo com os pés na terra, e jamais esperei que o resultado fosse tão mau como fosse ontem, não só tão mau o do Bloco, como um panorama tão mau como aquele que está à nossa frente. E passando para o panorama que está à nossa frente, passo agora para ti, Maria, para pegares um bocadinho na bola de cristal do que saiu do mapa destas eleições e dizer-nos o que é que achas que vai acontecer, o que é que achas que vai acontecer tanto em termos de governabilidade, também já aqui falámos sobre os votos da imigração, ainda não estão totalmente contados neste momento em que nós falamos, mas será previsível que o Chega ficará à frente do Partido Socialista. Portanto, o que é que isto vai mudar na balança da nossa democracia? Qual é o futuro para a esquerda? Enfim, pega por onde achares melhor. Há uma coisa muito simples, que é, nós se olharmos para as funções de um líder da oposição, nós sabemos que o líder da oposição é a oitava figura de Estado e que, por exemplo, quando o primeiro-ministro quiser tomar decisões que são fundamentais para o interesse de Portugal no contexto europeu e no contexto mundial, vai ter que ligar ao líder da oposição. Até agora, esse líder da oposição era Pedro Nuno Santos, era o Partido Socialista, e isso dava-nos um grau de previsibilidade muito grande, porque enfim, o Partido Socialista tem uma matriz programática que nós conhecemos e podemos discordar ou concordar, o que seja, mas nós conhecemos em relação à posição externa de Portugal. O Partido Socialista tem uma história institucional muito grande, aliás, um dos seus fundadores, Mário Soares, é também um dos pais fundadores da nossa democracia e, portanto, podias discordar, podias achar que o PS era péssimo para o país, mas não podias achar que o PS era péssimo enquanto líder da oposição nestes aspectos mais institucionais. Eu não posso dizer a mesma coisa em relação a André Ventura, não posso mesmo. Por variadíssimas razões que, se eu começasse a enumerar, acabaria amanhã e nós não teríamos podcast para publicar sequer, porque é inacreditável as posições que André Ventura tomou durante esta campanha em relação à posição internacional de Portugal. Nós ouvimos o líder do Chega, que agora será previsivelmente o líder da oposição, a dizer que gostava muito das tarifas de Donald Trump e que Portugal devia implementar essas tarifas cá em Portugal para proteger os agricultores. Isto não tem cabimento nenhum, até porque, como vários analistas apontaram e várias pessoas disseram logo, isto nem sequer faz sentido estar a ser discutido porque Portugal nem sequer tem capacidade para decidir isto sozinhos sem estar a falar disto na União Europeia. Portanto, André Ventura tem conhecimento zero de política internacional, mas vai ter que ser consultado. E será a oitava figura do Estado quando os seus deputados alegremente dizem que não gostam desta Constituição aqui e querem mudar. E, portanto, temos aqui um problema institucional que
que vai ser um pouco difícil de resolver e que acho que temos que estar atentos. Em relação às soluções de governabilidade, eu não sei como é que nós vamos fazer como é que vai ser este quadro parlamentar. Porquê? Porque, e para não me alongar muito, mas para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem mais ou menos o que é que se vai passar, eu não acho que Marcelo Rebelo de Sousa vá nomear um governo e um primeiro-ministro assim tão rápido. Porque Marcelo Rebelo de Sousa já esteve a avisar. Ele adora fazer cenários, adora prever, e Marcelo Rebelo de Sousa, eu nunca fui uma grande defensora da sua presidência, mas há uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa está sempre certo, e quando não está certo muda de posição para estar certo. Portanto, ele tinha razão em relação a estes cenários eleitorais e esteve a avisar muito antes das eleições e falava de si na terceira pessoa, dizer o Presidente da República não está confortável em nomear um governo que não tem viabilidade na Assembleia da República. Isto quer dizer que vão ter que ser feitas negociações à porta fechada. Mas Pedro Nuno Santos, que é o líder do PS ainda, apesar de ter dito que se ia demitir, já disse que não vai apoiar este governo. Não pode, e não tem capacidade nenhuma política, nem não consegue justificar isso, nem para fora, nem para dentro do seu partido. E, portanto, o Partido Socialista vai ter que escolher um novo líder. Ainda não se sabe quando, porque nós temos autárquicas em outubro. Isto vai recair sobre o Chega, mas o Chega também é o principal líder da oposição agora, e o Chega também, em negociações à porta fechada, é o que se viu no último ano, e o PSD não confia no Chega. Portanto, eu não sei como é que este governo da AD se vai conseguir sequer ser impulsado. Eu imagino que será através, talvez, de um novo líder socialista, mas teremos que esperar para ver quando é que os socialistas querem fazer as eleições internas, porque é muito arriscado fazer eleições internas tão antes das autárquicas, e não tenho a certeza que os autarcas socialistas perdoariam o partido se perdessem os mandatos por causa do partido. E mesmo para terminar, eu gostava de ver a AD. Antes disso, a Iniciativa Liberal tornou-se um bocado irrelevante, porque ainda não disse isto, mas não conseguiu cresceu pouco mais de 15 mil votos num cenário que era fértil para o crescimento da direita, e isso foi porque se colou demasiado ao governo e pagou o preço de se ter colado demasiado ao governo. Mas a Iniciativa Liberal podia ter aqui um papel importante, que era se fosse garantir à AD uma maioria mesmo estável, e não consegue, não cresceu o suficiente. Mas sim, acho que temos mesmo que esperar para ver. Eu não estou a ver o Partido Socialista a viabilizar um governo da AD, e espero mesmo que a AD resista à tentação de procurar demasiados entendimentos com o Chega, porque o Chega quer crescer e quer tomar o lugar da AD, e vai fazê-lo se a AD achar que os consegue domar, como António Costa, como tu disseste bem, Leonor, como António Costa achou que conseguia domar o monstro. E Adriana, para um bocadinho mais de futurologia, já vamos avançadas no tempo, mas acho que hoje o dia o exige. O que é que achas que vem daí para a frente? Eu acho que não existe, aliás, acho que Luís Montenegro tem um grande trunfo e justificação para manter aquilo que tem sido a sua posição relativamente ao Chega. Mais uma vez, a AD tem mais deputados do que a esquerda, e portanto, assim sendo, acho que com a possibilidade de acordos de incidência parlamentar ou de negociação do Orçamento de Estado com a Iniciativa Liberal, e colocar nas mãos do Chega depois se vai deixar um governo parado durante o ano caso um orçamento não seja aprovado, porque o governo não pode ser demissionário, não pode existir um governo demissionário até de 6 meses depois das próximas eleições presidenciais. Portanto, acho que Luís Montenegro tem tudo nas mãos para que não precise de todo o Chega nesta circunstância. Acho que a Iniciativa Liberal, e deixou isso um bocadinho claro no discurso de Rui Rocha, percebeu que não fará parte do governo, que não iria existir vontade pela parte do PSD de os fazer parte do governo, e aqui eu vou dizer PSD porque estou um bocadinho cansada de fingir que o CDS é uma coisa. E acho que mesmo assim sendo, o próprio Rui Rocha pôs-se à frente, tirou-se para a frente e disse claramente que o papel da Iniciativa Liberal ia ser no Parlamento, também para fazer um check ao PSD durante este ano, em que estão bastante sossegados a nível de governação. Há uma questão aqui que eu acho importante falar e ainda não vi bem ser falada, que é a questão da CPI. Nós sabemos que neste momento existem 2 partidos que têm a possibilidade de avançar com uma CPI, que é o PS ou o Chega. Pedro Nuno Santos não vai avançar como... Já não ia, acho eu. Acho que Pedro Nuno Santos ia voltar atrás na sua palavra, e até o livro Rui Tavares tinha dito durante a campanha
que se o PS voltasse atrás, que eles próprios iam tentar colocar uma CPI. Pronto. Acho que até Pedro Nuno Santos não ia fazer. Mas se for Luís Carneiro ou Fernando Medina, não vão fazer uma CPI protestativa, nem sequer uma que seja regular. E ouviu-se ontem, até pela parte de pessoas do Chega, que era uma possibilidade e para eles estava acima da mesa e isso ainda a acontecer. Se for uma circunstância protestativa, o Partido Socialista não tem que fazer voto nenhum. Se for uma comissão parlamentar sem ser de caráter obrigatório, que o Chega pode, durante a próxima sessão legislativa, fazê-lo, o PS tem que votar relativamente à mesma. Não sei como é que isso funcionará. Não sei, não estou segura que isto não continue a ser um assunto que esteja em cima da mesa quando o Chega, que vive de enlamear, que vive de fingir que todos os partidos, todos os políticos, todos os atores do nosso sistema político-partidário são corruptos, não vai cair na tentação exatamente esta questão. Acho que não vou chover mais no molhado relativamente ao Partido Socialista, se não ia estar aqui mais 2 horas. Queria fazer uma menção final ao Chega e à própria esquerda e o futuro. Sobre o Chega, vai ser a minha sugestão, eu já digo o livro depois nas minhas sugestões, mas está mais do que estudado que a extrema-direita na Europa e nos diferentes países europeus tem 2 hipóteses. Quando chega a um estado de platô, que é um estado de voto máximo, que é o caso em que o Chega está, e esperemos que seja este o platô máximo, que é ou se tornam governáveis e têm uma capacidade depois de estabelecimento e de serem assimilados pelo sistema político-partidário do centro-direita e da direita, ou, efetivamente, se continuam e se mantêm um partido de facto de protesto, e acontece-lhes o que aconteceu ao Vox, em Espanha. E essas cartas estão na mão de André Ventura e estão num partido que ontem, depois de Pedro Nuno Santos ter dito, quando Miguel Coelho foi agredido, que o Chega estava a fazer uma campanha agressiva, que ainda não tinham sido agressivos o suficiente. Portanto, vamos ver o que é serem agressivos o suficiente. E relativamente à esquerda, e vou terminar com isto, eu entendo que as questões sociais são muito importantes, para mim são, e aliás é algo que me aproxima muitas vezes, não sei se da esquerda, mas do PS sem dúvida, relativamente às questões sociais, mas uma esquerda que é conhecida e que cria anticorpos na generalidade do eleitorado pelas questões sociais e depois nas questões económicas tem um foco muito, muito pequeno ou não tem a capacidade de explanar relativamente a isso mesmo, é uma esquerda que retuma em acabar no esquecimento, na redundância, e eu peço imensa desculpa, mas não é o Rui Tavares, porque teve um fluxo eleitoral que vai criar uma nova esquerda e frente de esquerda em Portugal. Eu peço imensa desculpa, mas o mercado eleitoral para utilizadores de Birkenstock e de tote bags não chega à Bragança, à Braga, e... Eu disse que ia chegar a um ponto. Eu uso isso. Tudo bem, malta, eu percebo. Deixem-me só terminar a minha frase. Termina assim, muito avançado. A malta das papoilas em Viseu, na Covilhã, em Bragança, no Algarve, não sei se tem a capacidade de puxar o povo pela garimpa e lhes dizer para voltarem para a esquerda. Tenho um bocadinho de dúvidas que o Rui Tavares e o Livre consigam fazer isso. Portanto, era importante que a esquerda acordasse um bocadinho, espivitasse e se focasse um bocadinho mais nos problemas económico-sociais, que parece manifestamente que é importante. E passo para ti, Leonor, para a última parte do nosso programa antes de passarmos à parte boa. Espero eu das sugestões. Boa. Sobre o que é que tu achas que se vai passar? Na verdade, eu gostava aqui de mencionar 2 coisas. Não quero estender muito mais, até porque concordo com muito do que vocês disseram e acho que foi muito certeiro. Em primeiro lugar, dizer que achei totalmente sinistro e muito revelador dos tempos que aí vem o facto de André Ventura ter dito, para além de ter declarado o fim do bipartidarismo, bem que não é isso especificamente que me atormenta, o fim do bipartidarismo só por si, mas esta ideia de que superou o partido do Mário Soares e do António Guterres, matou o partido do Álvaro Cunhal, estou a citar, e varreu do mapa o Bloco de Esquerda com uma grande, tendo recebido depois muitas palmas, isto foi noticiado na comunicação social, tendo depois recebido muitas palmas da sala. E acho que há muito a dizer sobre, e fazendo até uma piada referente ao não passarão, que é um slogan antifascista que vem da Guerra Civil Espanhola, dizendo que já passaram.
e que revela muito que o Chega... Acho que isto é uma conversa tão velha como o tempo, é uma coisa trágica, de tão repetitiva que é, não é? A história ou repete-se como farsa ou como tragédia, já dizia um senhor de barbas, de quem eu gosto muito. Acho que é assim a citação. E é trágico esta ideia de que se nós eles vão crescer e vão se engravatar, vão ficar mais moderados, nós conseguimos contê-los, nós conseguimos virá-los contra os outros, e a verdade é que nada disso acontece, como vemos agora nos Estados Unidos, que Donald Trump volta à presidência com um programa ainda mais radical e sinistro e tenebroso do que aquele em 2016, e o Chega não se vai moderar, o Chega não vai mudar. E acho que isso é uma coisa que temos de perceber. O Chega congratula-se de deitar fora o partido do Álvaro Cunhal, um resistente antifascista que passou anos e anos na cadeia pela liberdade, e o mesmo com o Mário Soares, um combatente pela liberdade, quer gostemos mais ou menos da sua figura depois em democracia, bate palmas por varrer o Bloco de Esquerda do panorama internacional, um partido também de resistentes antifascistas, e já agora, como a palavra é para os fundadores do Bloco, neste contexto foram dar a cara pela luta, por uma luta que valeu muito a pena, porque talvez sem o contributo deles as coisas poderiam ter sido bem piores. E acho que esta felicidade em humilhar a esquerda, em querer dizer varremos esta gente, é verdadeiramente tenebrosa e augura futuros muito maus. Sobre o que vem daí, não tendo o AD conseguido a maioria absoluta que ambicionava com a IEL, porque acho que sozinho era uma ambição um bocadinho desmedida, um bocadinho fora do sítio, encontramos-nos agora novamente numa situação muito complexa. Pedro Nuno, como vocês já disseram, não tem margem para dar viabilidade, dar passagem a este governo, na medida em que o seu partido deitou abaixo este governo por causa da falta de transparência e de explicações de Luís Montenegro. Portanto, quer dizer, não faz nenhum sentido que assim seja. Pedro Nuno já disse que ia sair da liderança do PS, e acho que, quer dizer, se não dissesse ontem à noite era top coisas mais ridículas de sempre, não é? Era impossível que não saísse, mas fica uma grande incógnita, fica também uma incógnita que é, certo, a IEL está disposta a entender-se com a AD, isso nós sabemos, mas e o Chega? O Chega no passado disse que só estava disposto a entender-se se ocupasse lugares no governo. Será que o não é não do PSD continua assim tão veemente? Será que continua a ser uma linha assim tão vermelha, sendo o Chega a segunda força política? Esta é uma questão que continua a pairar no ar e que paira ainda com mais intensidade quando o Chega continua a galopar na votação, e que, sem dúvida, se não houver uma solução governativa e daqui a um ano e tal voltarmos a estar em eleições, o Chega voltará a subir. E acho que e acho que o PSD se encontra numa encruzilhada em que, no meu entender, deve manter as suas linhas vermelhas, mas não confiando eu muito no PSD, não estou certa que a vontade cega que agarra um partido altamente clientelar ao poder, que teve muitos anos fora do poder e tem muitas bocas para alimentar, tal como o PS tem quando fica muito tempo fora do poder, não veja interesse em coligar-se ou entender-se de alguma forma com o Chega para se conseguir manter onde está, porque, na verdade, como vocês sabem, eu sou a mais insuspeita de algum tipo de simpatia pelo PSD e tenho muita pouca crença, sobretudo em Luís Montenegro e no que ele diz que é um sim e que diz que é um não. E para terminar, vamos à única parte boa deste programa, sendo que tudo o resto foi um bocadinho de tragédia e um futuro que não augura nada de bom para já. E começo contigo, Adriana. O que é que recomendas a quem nos ouve, talvez para tirarem um bocadinho a cabeça, arejarem um bocadinho destes dias trágicos? Na verdade não é para arejarem, é para pensarem mesmo sobre isso. Portanto, eu peço imensa desculpa se não consigo aqui fazer uma sugestão contente, mas eu vou sugerir um livro que peguei logo ontem, outra vez, que é O Fim da Vergonha, do Vicente Valentim, que é um académico em Oxford que analisa o crescimento da extrema-direita na Europa, e o comentário que eu fiz há pouco relativamente ao platô e depois a extrema-direita tem que se decidir como se posiciona, é algo que ele tem colocado no livro. E como isto é uma altura assustadora, estamos todos um bocadinho às cegas, e queremos perceber onde é que isto pode dar. É um livro que não dá particular alento, mas apresenta um bocadinho um roadmap daquilo que se pode vir a pensar nos próximos tempos e a passar nos próximos tempos. Portanto, deixo sem dúvida esta sugestão, e dizendo que, e vou terminar com isto, que como pessoa de centro-direita que sou,
não podia estar mais triste hoje. A vitória da AD, mesmo sendo mais expressiva e necessite menos do Chega, nenhum democrata pode estar contente quando um partido que insulta no Parlamento mulheres, que insulta no Parlamento mulheres deficientes, que insulta no Parlamento mulheres racializadas, que tem pedófilos, que tem um quinto da sua bancada parlamentar com problemas com a justiça, estar no segundo partido da oposição. Acho que o nosso regime merecia melhor do que isto. Maria, passo para ti para nos sugerir o que houver esta semana. Eu estou-me a rir porque Sugerir partilho. durante um ano, assim. Exato. Recomendo um livro. Eu só queria dizer uma coisa antes de recomendar, que é as pessoas que estão a ouvir-nos e que estão um bocadinho perdidas e um bocadinho tristes como nós estamos, independentemente do sítio onde estejam no espectro político-partidário. Eu queria só lembrar-vos que eu sei que isto é muito clichê, mas acho que é mesmo importante às vezes, quando em vez de lembrar-nos disto, os nossos avós, a geração dos nossos avós, bom, uma parte dos meus avós meio que não, mas os nossos avós lutaram pela democracia em Portugal e conseguiram. O meu pai, na verdade. É isso, o teu pai. Ou seja, não é, e tivemos gerações e gerações a lutar pela liberdade, contra regimes autoritários, por mais direitos, e conseguiram fazer. Agora, nós achamos que nós já não tínhamos que fazer porque eles lutaram por nós, mas se calhar vamos ter que lutar um bocadinho outra vez. E está tudo bem, já foi feito. Só para tranquilizar as pessoas que eu imagino que estejam em alguma ansiedade, particularmente as pessoas que pertencem a grupos minoritários, que são muito atacados, tipicamente pela extrema-direita, está tudo bem, nós vamos conseguir. Mas, desculpem o clichê, mas o livro que eu vou sugerir é um livro que acho que é muito importante para ler, sobretudo à malta de centro, by the way, porque a Leonor vai revirar os olhos a dizer I told you so, mas é um livro de um senhor chamado Karl Polanyi, On the Rise of Fascism and Market Economy. E basicamente o que ele argumenta é que o fascismo é um movimento de extremo centro, e que é uma degeneração do capitalismo. Portanto, quando entramos no crony capitalism, basicamente os liberais preocupam-se com o mercado e com a democracia. Estás com febre, Maria? Não, mas é verdade. Estou a ouvir a Leonor. Não, mas os liberais preocupam-se. E eu preocupo. Eu estou maravilhada. Calma. Só para vocês não acharem que isto de repente. Mas os liberais, e eu sou liberal, não é? Preocupo-me com o mercado e com a democracia. E acho que são os dois igualmente importantes. Mas, ou seja, e a esquerda, a da Leonor, por exemplo, gosta da democracia, não gosta do mercado, e temos à direita pessoas que gostam do mercado e não gostam muito da democracia. A questão é, e o problema é, o liberalismo tende, historicamente, a preferir os movimentos que gostam do mercado e não gostam da democracia, e a cooptar fascistas e extrema-direita para o poder, para se proteger, para proteger o mercado. É importante ler este livro, foi escrito em 44, mas ainda assim é muito atual, mesmo para os estudos, para pessoas que estejam interessadas em perceber como é que o fascismo ganha poder, como é que os liberais e o centro coopta estas pessoas, e se calhar até para Luís Montenegro, não é? Não me querendo pôr na coisa, ou seja, não é uma coisa que eu escrevi, é do Karl Polanyi, mas se calhar as pessoas do PSD para terem um bocadinho de atenção, porque depois estes movimentos, quando são cooptados, depois acabam por destruir quem os cooptou. Eleonor, não estou com febre, malta. Eu acho que as pessoas não percebem o que é o liberalismo mesmo. Eu fico sempre contente, quanto mais perto tu chegas para o pé de mim. Bem, as duas. Mas a Adriana ainda assim está sentada mais longe de mim. Não projetes, olha que não. Olha que não, dá umas certas saudades de debates entre grandes figuras da nossa democracia, quando agora... Mário Soares, Álvaro... por acaso isto também pode ser uma recomendação, se estiverem com saudades vão ver esse debate, é de 2 horas, mas está no YouTube. Com o tempo também, na altura em que se debatia a sério, enfim, Exato, entre grandes figuras da nossa democracia. Eu gostava de fazer uma recomendação, para começar, vou fazer 2, a última é uma frase, para terminar. Gostava de recomendar um livro que eu li, que vai parecer uma coisa um bocadinho deslocada, mas que me fez pensar muito nos últimos dias, que se chama Vasto Mar de Sargassos. É um livro de uma autora
de uma autora da Dominica, na altura nas Ilhas Britânicas Ocidentais, e que escreve uma prequela da Jane Eyre, isto nos anos 60 do século passado, sobre a mulher, que para quem conhece, isto não é um spoiler, tipo, sei lá, Jane Eyre já não vale dar spoilers, uma coisa que foi escrita no século XIX, mas que é uma história da mulher do Mr. Rochester, que foi presa no sótão e que supostamente é louca. E ela conta uma história de uma mulher que teve uma vida difícil, que gostava de sair à noite, de dançar, de flertar, que se ria muito, que tinha muito desejo sexual e que, como ele dizia, tinha o sol dentro dela e ele queria que o sol dentro dela deixasse de brilhar e por isso enclausurou e prendeu-a no sótão da casa, como é conhecido depois no livro. E acho que me fez muito pensar sobre esta mulher cá no sótão, esta ideia da mulher zangada, a mulher com apetite sexual, a mulher que se recusa a conformar, que está presa num sótão. E pensando num sótão metafórico, onde está presa esta mulher que não se conforma com as regras sociais. E ainda hoje, passado tantos anos, uma mulher zangada é sempre desagradável. Ninguém gosta de ver uma mulher zangada. Enquanto um homem zangado é aguerrido, uma mulher zangada nunca é. É histérica, é louca, tem mau ar, tem um ar irritado, tem um ar o que quer que seja, e fez-me pensar, enfim, e também como mulher, com o avanço da extrema-direita, com o que é que virá para os nossos corpos, para a nossa autodeterminação. E gostava de terminar, apesar de sentir que hoje ainda me estou a recompor, e acho que todos temos direito a recompor-nos e a nem sempre estar no nosso humor mais otimista, dizer que se há uma pessoa que eu não conheci que me inspira no mundo, chama-se António Gramsci. Quem tiver a ouvir, que vá pesquisá-lo. Ele morreu na prisão do fascismo, foi um dos mais brilhantes teóricos do marxismo, ele era italiano, e a frase mais conhecida dele, ou a expressão, não era originalmente dele, mas que ele cunhou esta ideia do pessimismo da razão, otimismo da vontade. Sabemos que as coisas estão mal, mas há uma vontade inabalável em quem é comunista, em quem é marxista, socialista, anarquista, anticapitalista, de que forma seja, de que se não acreditarmos realmente que as nossas propostas políticas podem vencer, não estamos aqui a fazer nada. E, para quem nos ouve que perfilha dessas ideologias, eu acho que é possível fazer muita coisa e não devemos cair em estados de espírito banais de derrotismo, mas também sem nunca dispensar a crítica dura que vai ser preciso a esquerda fazer agora no rescaldo destas eleições legislativas. Espero que a esquerda te ouça. Para a saúde da nossa democracia. Também eu espero que a esquerda te ouça. Não me quero Tal como eu chorei a saída do CDS, choraria a saída do Bloco, que acho que empobrece a democracia. Que está a dizer que é preciso agora um momento de crítica dura, e eu sou só uma pessoa Exatamente. a dizer isso. E com isto chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC. Até à próxima semana.